Boa tarde, este é o Eclésia, o espaço de informação sobre a Igreja Católica. Um momento ímpar de gratidão e de grande importância não só para a Igreja, mas para a sociedade civil. Foi assim que muitas religiosas da Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição descreveram o momento da beatificação da sua fundadora. As cores distintas e a diversidade das bandeiras ajudavam a realçar a presença da Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição pelos 4 cantos do mundo. Um momento de alegria, de festa, mas também de reencontro da família da Confic, que marcou presença no estádio do Restelo para a beatificação da sua fundadora. Nesse momento, são todas, estamos em 4 continentes e esse é um momento que estamos realmente unidas, buscando concretizar mais e levar a concretizar o carisma e dinamizar um pouco mais a nossa vida como franciscanos hospitaleiras. Muy emocionados, México nos dá muita alegria que se vai beatificar a Madre Maria Clara. Estou a viver um momento ímpar, um momento de dizer vale a pena entregar a vida, gastá-la ao serviço de Deus e Deus conosco ao serviço de todos, em especial aos mais necessitados do mundo inteiro. Estou a viver um momento de gratidão. Só dizer obrigada, 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 obrigada. Porque a Mãe Clara, sendo daqui de Portugal, atravessou o mar, foi até a África, concretamente nós somos moçambicanas, mas há muita África, Angola, Guiné, São Tomé e Príncipe, para poder semear Jesus no coração. E com Jesus no coração, poder ver a miséria do povo africano, do povo de qualquer continente onde formos enviadas. Estamos muito felizes e muito agradecidas. Felicidade e agradecimento eram as palavras que simbolizavam a gratidão destas religiosas, cuja experiência vivida no passado sábado servia de renovação e de reforço para viver o carisma de Madre Maria Clara, que hoje está presente em 14 países. É uma alegria assim, muito contagiante, não é? E esperamos que essa experiência, que é uma profunda experiência espiritual, nos renove também, para vivermos os mesmos ideais da Irmã Maria Clara e com o mesmo vigor com que ela viveu. Como é que vivem este carisma da Madre Clara em Moçambique? É fogo, fogo, lá em Moçambique. É fogo, fogo, é para eu não me dividir, estar aqui, outra estar ali. Muito, muito bem vivido com toda a gente. É um carisma muito lleno de espiritualidad, de caridad y nos ha motivado a ver las necesidades de los demás, principalmente como la Madre María Clara de los niños, de los ancianitos, los más pobres, los más necesitados. Es algo increíble, muy hermoso. A nova beata Libânia do Carmo Galvão Mexia de Moura, Teles e Albuquerque, que em religiosa tomou o nome de Irmã Maria Clara do Menino Jesus, nasceu na Amadora a 15 de junho de 1843. Fundou a 3 de maio, com o padre Raimundo dos Anjos Beirão, a Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, que foi aprovada pela Santa Sé a 27 de março de 1876. A Mãe Clara, como é popularmente conhecida, morreu em Lisboa no dia 1 de dezembro de 1899 e o seu processo de canonização viria a iniciar-se em 1995. Se desejamos a santidade, a nossa vida deve ser uma explosão do amor de Deus. A expressão é da Madre Maria Clara, que foi beatificada sábado em Lisboa. No estádio do Restelo, compareceram as comunidades religiosas da congregação que fundou e que trabalham hoje nos 4 cantos do mundo. Venerabilis serva Dei, Maria Clara Iesu Infante, beate nomine imposterum appelletur, eiusque festum die 1 decembris, cum ad celum pervenit, in locis et modis iure statutis, quod annis celebrari possit. Depois de lida a carta apostólica pelo cardeal Ângelo Amato, representante de Bento XVI na celebração de beatificação de Madre Clara, no estádio do Restelo, em Lisboa, há mais uma portuguesa a caminho da santidade.
E ogni beato è una buona notizia, ma non solo per la Chiesa, ma anche per la società civile. Perché? Perché porta opere buone e invita a essere più buoni. Descerrada a imagem da nova beata, autoria do pintor e escultor Fernando Marques, foi conduzida para junto do altar a relíquia de Madre Maria Clara, uma falange de um dos dedos da religiosa que hoje se encontra no Patriarcado de Lisboa. Na homilia da celebração de beatificação de Madre Clara, o cardeal patriarca realçou a ousadia missionária de Madre Clara do Menino Jesus. Fundou uma congregação religiosa. Na segunda metade do século XIX, em Portugal, foi uma ousadia notável. Não copiou nenhuma já existente, pois queria responder ao momento que então se vivia. Nascida num tempo singular, sentiu os desafios de ser cristã e de ser igreja. Palavras proferidas por Dom José Policarpo, que no final relembrou os desafios que a fundadora da Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras do Imaculado Conceição deixou não só às irmãs da congregação, como também a todas as jovens. E todas as nossas jovens que pertencem à mesma Igreja de Madre Clara, ela lança um desafio. Se quereis ser santas, deixai que a vossa vida seja uma explosão do amor de Deus. Respondei aos desafios do momento presente. Transformai as formas antigas. Inventai formas novas, se for preciso. Presentes estiveram ainda 10 bebés que nasceram graças à intercessão de Mãe Clara, como é popularmente conhecida. O João Daniel foi um desses casos. Nós fizemos muitos tratamentos, não resultaram. Depois, com a nossa fé, rezamos muito à Irmã Clara e temos o fruto, nasceu o João. É só o que eu tenho que dizer. Pronto, temos muita fé nela e estamos aqui por isso mesmo. No final da celebração, o Estádio do Restelo despedia-se ao som do hino Dai Glória a Deus, com letra e música da irmã Amélia Costa. Da beatificação, eu sinto-me uma formiga e até emocionalmente tocada e cantado por este grupo e neste dia e neste momento. Eu não sei como é que foi possível sair uma canção destas, porque o meu estilo não é de fazer hinos e portanto isto foi uma coisa mesmo nascida aos pés dos túmulos, dos nossos fundadores. A festa litúrgica da Beata Madre Clara será celebrada todos os anos no dia 1 de dezembro. Do Vaticano também chegou uma saudação sobre a beatificação de Madre Clara. No domingo, na Praça de São Pedro, Bento XVI destacou o exemplo de vida da religiosa portuguesa que ensinou a alumiar e a aquecer a multidão dos pobres. Bento XVI dirigia-se no passado domingo aos peregrinos de língua portuguesa para assinalar a beatificação de duas religiosas que falaram a língua de Camões. No domingo era beatificada em São Salvador da Bahia a irmã Dulce Lopes Pontes, que deixou atrás de si um rasto de caridade. No dia anterior, sábado, era Lisboa que acolhia a beatificação da Madre Maria Clara do Menino Jesus. Idêntica celebração teve lugar ontem em Lisboa, ficando inscrita no álbum dos beatos a Irmã Maria Clara do Menino Jesus. Ela fundou as franciscanas hospitaleiras da Imaculada Conceição, que ensinou a alumiar e aquecer a multidão de pobres esquecidos da sociedade, vendo e acolhendo neles o próprio Deus. Enquanto confia a intercessão das novas beatas aos seus familiares e devotos, às suas filhas e irmãs espirituais e às comunidades eclesiais de Lisboa e São Salvador da Bahia, de coração concede-lhes a bênção apostólica.
Bento XVI deixou ainda uma mensagem a um encontro ecuménico internacional que decorria na capital da Jamaica. Foi convocado pelo Conselho Mundial das Igrejas, que culminou uma década destinada a combater todas as formas de violência. E o Papa telefonou para o espaço. Demorou cerca de 20 minutos uma conversa histórica entre Bento XVI e os astronautas da Estação Espacial Internacional. Foi no último sábado, durante um colóquio onde se tratou de temas como a contribuição da ciência para a construção da paz e o futuro do mundo. Começou assim uma conversa de quase 20 minutos entre Bento XVI e os astronautas da Estação Espacial Internacional em Dover. Uma conversa onde Bento XVI começou por louvar o papel da investigação científica numa época em que a humanidade faz um rápido progresso nas aplicações técnicas e conhecimentos científicos. Diz Bento XVI que eles são representantes da humanidade numa explosão para o conhecimento de novos espaços e possibilidades para o futuro da humanidade. E nessa medida expressou a sua admiração pela sua valentia. Admiramos a sua valentia, assim como a disciplina e extrema responsabilidade com que se preparam para realizar essa missão. No diálogo que manteve com o grupo, o Papa expressou a Mark Kelly, um dos astronautas, a sua curiosidade em saber se, quando estão a contemplar a Terra, por acaso se perguntam sobre as nações e as pessoas que vivem na Terra e sobre o modo como a ciência pode contribuir à causa da construção da paz. É uma boa questão. Nós voamos sobre quase todo o mundo e não vemos fronteiras, mas ao mesmo tempo apercebemos-nos que as pessoas lutam umas contra as outras e que existe muita violência neste mundo, o que é realmente lamentável. Bento XVI mostrou-se um conhecedor da missão destes astronautas, bem como da dificuldade do seu trabalho, até pelo isolamento que ele requer. Sobre o regresso a casa, o Papa questionou este grupo sobre a forma como dão testemunho dele aos mais jovens, sempre sedentos de aventura. Expresso os melhores desejos para o desenvolvimento do vosso trabalho e pelo resultado desta grande missão ao serviço da ciência, da colaboração internacional, do progresso autêntico e da paz no mundo. Continuarei a segui-los com o meu pensamento e minha oração, afirmou Bento XVI ao despedir-se deste grupo de astronautas da Estação Espacial Internacional. O Estado não deve esquecer as suas obrigações, mas todas as comunidades são chamadas à solidariedade em tempos difíceis. Ideias saídas do primeiro Congresso Temático do Setor Solidário, promovido pela CNIS, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. A Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade não se resigna perante as dificuldades do presente. Isto mesmo se lê nas conclusões do Congresso Rumo Solidário para Portugal, realizado durante o último fim de semana em Santarém. As instituições de solidariedade reafirmam o seu compromisso e determinação de trabalho intenso por um mundo mais solidário, mais justo e mais fraterno. Mas este é um trabalho que deve ser feito por todos. Durante algum tempo, neste país, pensou-se que o Estado tudo resolveria. Era uma espécie de Estado de Providência, Estado de Patrão, Estado de Dono. Agora começamos a ver que, afinal, o que é comum deve ser a construção de todos. E queria que este Congresso fosse, então, a tal fronteira, dizendo que todos devemos pensar um pouco, cada um, no que está mais próximo, e todos devemos pensar que aquilo que é causa comum é a construção de todos. Envolvências e um olhar para o outro devem ser, de facto, os grandes rumos do futuro. A solidariedade não pode ser apenas tarefa do Estado ou das instituições. É responsabilidade da comunidade, nomeadamente da comunidade cristã, que se deve interligar com as instituições de solidariedade que trabalham no terreno. Eu penso que a gente tem de redescobrir isso e note que é uma oportunidade para as comunidades cristãs se ligarem e apoiarem mais os seus centros sociais, que não são apenas empresas de assistência aos idosos ou às crianças, mas são espaços também de solidariedade, de envolvimento da comunidade e dar mais atenção à Cáritas ou às conferências vicentinas, de modo que nenhuma comunidade estivesse desprovida de um destes organismos.
Neste congresso, que foi o primeiro do setor solidário promovido pela CNIS, ninguém tentou encontrar os culpados da crise, antes refletir sobre a melhor forma de não voltar a cair numa situação económica como a atual. Para já há que mudar o paradigma de consumo. Não tenho dúvida que nós temos que assentar a nossa qualidade de vida em padrões mais frugais, sendo mais criteriosos na utilização dos recursos e, sobretudo, tendo sempre muito, muito presente que a minha qualidade de vida depende seguramente das condições de qualidade de vida do meu próximo. Em causa não estão mais verbas para as instituições de solidariedade. O padre Lino Maia, presidente da CNIS, já sabe que o Estado não o tem, mas pede uma atenção especial para certas exigências perante o trabalho das IPSS. Eu penso que, neste momento, eu não peço ao Estado que o Estado comparticipe em mais para as instituições. Peço, exijo, é que o Estado olhe mais e melhor para estas instituições, seja menos exigente. Eu penso que é importante que haja exigências, mas às vezes há exigências que são exorbitantes e quando as exigências são exorbitantes, manietam, desincentivam e impedem o caminhar. É isto que eu peço, é que haja ponderação para que continuemos a responder aos mesmos, a mais alguns, sempre com qualidade e para o bem de todos. O Instituto que tutela o setor responde pela voz de Edmundo Martinho. Há margens para flexibilizar, mas sem perder de vista a qualidade dos serviços. As exigências que não são de hoje, vamos lá ver, nós não podemos atribuir à crise nem as exigências nem a diminuição da exigência. Agora, eu acho que há margem para podermos flexibilizar sem perder, insisto muito neste aspecto, aquilo que foram conquistas importantíssimas do ponto de vista da qualidade e que não podemos, a pretexto da crise, abrandar nesse caminho que a CNIS tem vindo a fazer, que as instituições têm vindo a fazer, com o nosso apoio, nem sempre com a mesma opinião, mas isso até é salutar, mas o que eu diria é que não há nenhuma razão para que não haja entendimentos muito duradouros e entendimentos muito saudáveis no que diz respeito à forma como as IPSS prestam o seu trabalho. Este congresso da CNIS acontece numa altura em que algumas filiadas desta confederação estão a rever os seus quadros, a enviar algumas pessoas para o desemprego e a encerrar valências. É a crise económico-social não só a bater à porta das instituições de solidariedade, mas também a afetar a sua sobrevivência interna. Foi criada há 60 anos pelas Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria. A Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias celebrou a efeméride com profissionais, antigos alunos e estudantes. Educar para a prestação de cuidados de saúde é a filosofia desta casa. Promover a dignidade da pessoa na sua globalidade. Este foi o objetivo desde sempre da ação social ultramarina das Franciscanas Missionárias de Maria, que a 4 de março de 1991 foi reconhecida como Escola Superior de Enfermagem. 60 anos depois, a história desta escola ajuda a compreender as suas raízes na formação de profissionais de saúde. Estamos, ao fim e ao cabo, a reunir a família, que eu diria que é a família franciscana, porque esta escola foi das Franciscanas Missionárias de Maria e depois passou a ser das São Francisco das Misericórdias, embora sendo a mesma escola. Portanto, é esta reunião de boas vontades e de alimentar uma certa filosofia de prestação de cuidados de saúde que nós pretendemos fazer neste tempo. O tempo era de festa na cerimónia de encerramento da comemoração dos 60 anos da Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias, que decorreu na Casa Provincial das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria. Um espaço que acolheu profissionais, antigos alunos e estudantes, como forma de ajudar a pensar no passado como referência para o futuro. Os enfermeiros, ao fim e ao cabo, permitem-me a expressão, têm que ser artistas do cuidar, porque não é uma repetição de um cuidar já feito, é uma descoberta de como é que eu vou cuidar destas pessoas. Nós estamos a falar hoje em dia de populações imigrantes, cuja cultura nós desconhecemos quase totalmente. Estamos a falar de pessoas com situações familiares completamente diversas daqui a 5, 10 ou 15 anos. Toda esta diversidade de situações tem que ser cuidada. A razão da nossa insistência neste ponto é que, se não atualizarmos as nossas formas de intervenção
em face de uma sociedade diferente, nós estaremos a ser obsoletos e, portanto, temos que nos manter completamente na vanguarda do cuidado à pessoa, seja ela qual for, venha ela de onde vier. É uma pessoa e por isso merece a nossa atenção. Tem-se mantido uma cultura em que há um aprimorar da técnica, tem havido uma enorme evolução da técnica, mas sem se perder o espírito e a cultura. Isso considero muito importante. Aliás, a enfermagem, a medicina, o tratamento de cuidados nas várias dimensões devem integrar o mesmo sentido de prestação de cuidados. Aquilo que na tradição antiga portuguesa chamava a obra de misericórdia de cuidar dos enfermos. Cuidar das diversas maneiras. E, de facto, a enfermagem também em Portugal, felizmente, tem evoluído muito e julgo que podemos continuar a prestar a Portugal, à Europa e ao mundo da lusofonia um grande serviço, que é a enfermagem de qualidade, não apenas na técnica material, mas de qualidade no seu espírito e na sua cultura. Criada há 60 anos pelas Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria, a Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias é hoje uma referência no ensino da enfermagem em Portugal e no estrangeiro. Reconhecida pela sua qualidade de ensino e elevada taxa de empregabilidade, tal como referem no site da instituição. Foi esta a informação que preparámos para si, mas a vida da Igreja Católica em Portugal e no mundo continua a ser atualizada online. Basta entrar em agência.eclésia.pt, o sítio onde pode também ver ou rever estes programas, bem como os programas da rádio da Antena 1. Fique bem e até amanhã, se os quiser.